No vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a fé que recebe. E no vídeo anterior, nós aprendemos com a passagem de Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22. E principalmente no versículo 22, aprendemos sobre o tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Olha só, aprendemos sobre o tudo, qual é esse tudo, e aprendemos quais são os motivos, por que tem que ser em oração. E agora nós vamos entrar no momento do qual o Espírito Santo de Deus nos guiará para entender o crendo e recebereis. Por isso você que não assistiu o primeiro vídeo, aqui ó, deste lado, vai aparecer um card. O card é o primeiro vídeo desta pregação completa. A gente não vai deixar muito comprido aí no canal os vídeos muito longos para que você possa assistir com tranquilidade. Mas volte no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro, antes de assistir esse, assista o primeiro. Se você já assistiu, continue conosco. Continue comigo aqui, Pastor Benjamin Júnior, porque nós vamos aprender sobre o crendo. E tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Essa é a passagem de Mateus 21, versículo 22. Porém, ele disse, tudo que pedirem em oração, crendo. Eu quero levar você para Marcos capítulo 11, versículo 24, aonde é contado a mesma história, porém ali tem um detalhe nesse versículo que eu quero trazer à tua consciência. Vamos lá. Marcos capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creia que já o receberam. Opa! Lá em Mateus 21, versículo 22, diz crendo. Mas o que é esse crendo, pastor? O que é esse crendo? É crendo que já recebeu. Exatamente isso. O crer que já recebeu é algo espiritual. É um ato de fé que você não considera, você desconsidera qualquer sentimento que advenha sobre você. Crer que já recebeu. Por isso que a Bíblia diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato de que não as veem. Exatamente isso. Você vai pedir em oração, mas agora você vai ter que crer que já recebeu. É exatamente isso. Lembra da história de Daniel? Daniel fez uma oração a Deus e Daniel creu que ele já recebeu. E de fato ele tinha recebido. Porque quando você crê, você recebe. Então, Daniel creu. A resposta demorou 21 dias por conta de uma batalha espiritual. Daniel desconsidera qualquer sentimento que advenha sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. E ele permanece crendo que já havia obtido a resposta. E a resposta vem depois de 21 dias. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Ainda que você ore, que você peça a Deus qualquer coisa, ou tudo que você pedir em oração, mesmo que seja em oração, precisa permanecer em oração, ainda que não chegou a resposta no dia, no outro dia, no terceiro dia, depois de uma semana, depois de um mês, não importa. Creia que já recebeu. Nós temos no mundo espiritual, Deus nos abençoou com as coisas espirituais. Muitas delas precisam ser manifestadas sobre a nossa vida, diz o livro de Efésios. Por isso que Jesus nos ensina, o crer é um ato espiritual, um ato de ousadia, que você precisa desconsiderar qualquer sentimento adverso à sua fé. Porque você vai orar, você vai pedir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro vídeo, eu havia falado sobre o tudo. E eu fui curado de algo extraordinário. Eu tinha 17 verrugas, 7 na mão e 10 nos pés, aos 12 anos de idade. 17 verrugas. A minha oração, eu estava meio triste ali na cama. Minha mãe chegou e falou o seguinte: por que você está triste? Eu falei, mãe, eu estou triste porque
Tem uns colegas na escola que estão me zoando por conta das verrugas, estão me chamando de verruguento. Tá, eu sabia que eu não era um monstro, tá? Aliás, eu conheci o meu valor. E naquele tempo, bullying na escola, a gente sabia resolver bullying. A gente praticava bullying também, ou a gente zoava com os meninos, depois tava todo mundo brincando junto. Mas a questão é que eu tinha uma preocupação com as meninas. O que importava para mim não era a opinião dos meninos, era a opinião das meninas. 12 anos, né? Cabeça de menino. Opinião das meninas, eu tava meio triste por conta disso. 17 verrugas é demais. Se fosse uma, beleza, mas 17. Onde foi que eu pisei para ter 17 verrugas? Mas simplesmente minha mãe fala: você quer? E se eu orar agora, você amanhece sem nenhuma verruga? Eu falei: eu creio. E ela orou uma oração simples a um Deus poderoso. De manhã eu vou, tomo banho para ir para a escola, que eu estudava de manhã, às 7 horas tinha que estar na escola. Quando eu tomo banho e eu saio do banheiro, que eu vou secar, cadê as 7 verrugas que estavam em minhas mãos? Nenhuma. E as 10 que estavam nos meus pés? Nenhuma. Não havia nenhuma verruga. Simplesmente ali eu tive a prova do quê? E se eu cresce, tudo que eu pedisse em oração, eu receberia. Mas naquele momento de noite, porque a oração foi feita de noite, eu deitei crendo que eu já estava curado. Mesmo que eu olhava para as minhas mãos e via 7 verrugas, mesmo que eu olhava para os meus pés, passava a mão nos meus pés e via 10 verrugas e totalizava 17, eu dormi naquela palavra que a minha mãe me deu. Amanhã, você amanhece sem verruga. Eu dormi feliz. Eu já estava regozijando, me alegrando. É como se eu já não tivesse mais verruga. E eu fui curado. Muitas pessoas já disseram para mim: pastor, é meio complicado crer que Jesus andou sobre o mar, que Pedro andou sobre o mar. Pastor, é meio complicado crer que um grande peixe engoliu Jonas e Jonas permaneceu vivo. Querido, eu não sei se você crê. Eu te respeito se você não crê. É a sua opinião, é a sua liberdade. Você crê naquilo que você quiser acreditar. Mas eu sou prova que 17 verrugas desapareceram da noite pro dia por conta de uma oração e por conta de uma fé. Um poder espiritual que foi manifestado na minha vida, através da vida da minha mãe. Tá entendendo? Através da vida da minha mãe. Então, ninguém vai conseguir tirar este fogo de dentro de mim. Porque eu tive prova viva. Não passou remédio, não passou chá, não passou nada, não passou pomada. Foi apenas uma oração e uma fé inabalável num Deus poderoso. Mas eu vou te dar um exemplo bíblico de que você precisa crer que já recebeu. A oração de Salomão. Quando nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 4, nós temos o discurso de Salomão, o qual ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu. Ou seja, Deus não é inadimplente em nada daquilo que ele promete. E o que ele promete, ele cumpre. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo. Mas o crer é o quê? É acreditar, é crer que eu já recebi. Um ato espiritual que eu desconsidero qualquer sentimento contrário à minha fé. E nós vamos para a parte final. A parte final do versículo de Mateus, capítulo 21, versículo 22 é: tudo que pedis em oração, crendo, ou seja, acreditando que eu já recebi, vocês receberão. O que é o vocês receberão? Ou como diz lá em Marcos, né? Vocês receberão. Ou como diz em Marcos 11, 24, no final diz assim: e assim será com vocês. Olha que coisa gostosa de se ouvir. Em Mateus 21, 22 diz: vocês receberão. O mesmo texto sendo lido em Marcos 11, 24, no final diz assim, ó: e assim será com vocês. Oh, que coisa gloriosa! Vai suceder. Se eu acreditar que já recebi, assim será comigo. Eu vou receber.
eu preciso acreditar que já recebi, mesmo que os meus olhos físicos não estão vendo ainda a materialização daquilo que eu pedi, mas eu já creio que recebi, e assim será comigo. Mas o que será? O que significa esse assim será comigo? Como é lidar com isso, pastor? Como é lidar com essa questão e assim será com vocês? Eu preciso permanecer orando? Olha, surgem algumas dúvidas. Eu preciso permanecer orando mais. Como o exemplo de Daniel, eu preciso continuar orando, mesmo que eu já crie que já recebi, porque se eu já creio que recebi e assim será comigo, então não preciso orar. Depende. Se você tiver uma fé inabalável e você mantiver uma vida de louvor a Deus por aquilo que você já recebeu, mas ainda não veio ainda, olha, é só quem é espiritual para entender isso aqui. Se você conseguir manter uma fé inabalável, aquele ato espiritual, desconsiderando qualquer sentimento de dúvida, se você conseguir manter uma fé, eu já recebi, Deus já me deu, eu não estou vendo, não se materializou, mas eu já recebi e louvo ao Senhor. Se você é aquela pessoa que já dá testemunho, se você é aquela pessoa que já vive, já se prepara, você não precisa orar. Não. Há casos que não precisa orar. Há casos que você determina e pronto. Eu sou exemplo vivo. Eu, com 15 anos de idade, eu entrei num carro e eu disse, nossa, que carro lindo, um dia eu vou ter um desse. E simplesmente eu vivi. Depois de 5 anos, eu ganhei de presente esse carro. O carro custou 47 mil reais. Eu ganhei de presente o carro. Exatamente. Deus cumpriu na minha vida. Por quê? Porque eu determinei. Pela fé em Cristo Jesus, no poder espiritual, eu disse, um dia eu vou ter um carro desse. E eu vou ser franco com vocês, eu acabei nem lembrando. Teve um momento que eu vivia, eu sabia que ia acontecer, então eu não ficava naquela coisa, naquela sina. Não, simplesmente um dia eu ganho o carro de presente. Foi um carro e simplesmente um dia eu ganho. No fim, eu acabei até doando este carro também, depois de muitos anos, porque Deus tocou no meu coração para doar esse veículo. Mas eu sou prova de que se você crer, ó, já recebi, eu já tomei posse, assim será com você. Então, quando eu creio, eu não preciso. Quando a minha fé está inabalável, tem casos que as pessoas têm uma fé inabalável, têm uma certeza plena, vive como se elas já tivessem recebido, não precisa nem orar mais. Mas há casos em que a fé precisa ter a sua manutenção, ser aperfeiçoada por meio da oração perseverante. Por exemplo, vou te dar um exemplo bíblico. O próprio profeta Elias. A Bíblia diz que o profeta Elias estava orando e ele pediu para o seu moço, ele estava orando para que Deus mandasse chuva. E ele pediu para o seu moço subisse, para que subisse no mais alto monte e verificasse se havia nuvem. O moço verificou e não tinha nuvem. O moço desceu e falou, olha, não há nuvem nenhuma, o céu está limpo. Elias faz o quê? Permanece orando. Volta a orar. Continua orando. E assim sucede por 7 vezes. Mas a Bíblia diz que na 7ª vez, quando o moço de Elias sobe, ele volta com uma notícia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta e diz, vai vir grande chuva. Ou seja, há momentos que a nossa assim será com vocês não exclui a necessidade de orarmos mais, porque nós temos que levar em conta que a nossa fé pode sofrer naufrágio. Então, lembra, a oração é um período, é um local, esse mundo espiritual, aonde ela cresce. A oração, a nossa fé cresce. No momento em que nós estamos orando, ela é aperfeiçoada, ela é trabalhada, ela é instigada, ela é ensinada. Há casos que você precisa continuar orando. Há casos que se você tiver
esta fé inabalável. Se você tiver uma vida de louvor a Deus, louvando por algo que você creu que já recebeu e você recebeu, mas você ainda não está experienciando ainda este algo que você já recebeu, você não precisa orar. Mas tirando esse caso, você precisa orar para que a sua fé ela seja crescida, trabalhada, para que ela tenha uma manutenção, assim como o exemplo de Elias, ok? Aliás, precisamos lembrar que é pela fé e paciência que herdamos as promessas. Hebreus 6,12 diz o seguinte, Hebreus 6,12 diz assim, Hebreus 6,12 diz o seguinte, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Ou seja, a oração é importante. Tá entendendo? A fé e a paciência é a certeza de que herdamos as promessas do Senhor. Por isso que é importante orarmos, por isso que é importante cremos, porque tudo o que pedimos em oração, se cremos que já recebemos, assim será conosco. É pela fé e paciência que herdamos as promessas. A fé diz mais confiadamente, eu recebi. Já a paciência, ela persevera em oração, para que a bênção ou a dádiva recebida no céu seja vista na terra. Eu quero te agradecer por ficar aqui conosco até este momento. Lembre-se, tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, qual é o problema que você está passando. Creia, em tudo o que você pedir, você pode receber. Peça em oração. Acredite que já recebeu e assim sucederá com vocês. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.